Em um mundo onde todos desejam felicidade e paz, é intrigante observar tanta insatisfação e conflito. As pessoas lutam contra a infelicidade pessoal, a discórdia na comunidade e a turbulência internacional. Apesar dos esforços para criar um mundo melhor, muitos indivíduos continuam enfrentando turbulências internas e conflitos externos. Essa contradição nos leva a questionar por que alcançar a verdadeira paz parece tão difícil. Uma razão para esse paradoxo é a presença de forças invisíveis que influenciam o comportamento humano. Essas forças geralmente operam em segundo plano, afetando nossos pensamentos, ações e interações. Compreender essas forças pode nos ajudar a entender as lutas persistentes que enfrentamos. A Bíblia oferece insights sobre essas influências invisíveis, lançando luz sobre sua origem e impacto. De acordo com os ensinamentos bíblicos, existe um ser poderoso e inteligente que exerce controle sobre a humanidade e as nações. Esse ser é identificado como Satanás, também conhecido como o Diabo. Sua influência é generalizada, levando à infelicidade, ao conflito e à decepção. Ao examinar a narrativa bíblica, podemos descobrir a verdade sobre o papel de Satanás nos assuntos humanos e aprender como combater sua influência. A Bíblia revela que Satanás é uma força poderosa e astuta que busca enganar e destruir a humanidade. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo adverte: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais." Efésios 6:12. Esta passagem destaca a existência de uma força invisível e malévola trabalhando contra nós. A influência de Satanás se estende tanto a indivíduos quanto a nações inteiras. Ele manipula líderes, instiga guerras e semeia a discórdia entre as pessoas. Ao entendermos suas táticas, podemos reconhecer e resistir melhor à sua influência. A Bíblia descreve Satanás como o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Esse efeito cegante impede que as pessoas vejam a verdade e experimentem a paz que Deus oferece. Ao longo da história, Satanás tem usado a decepção para afastar as pessoas de Deus. Ele planta sementes de dúvida, medo e divisão, fazendo com que nos voltemos uns contra os outros. Seu objetivo final é nos impedir de experimentar o amor e a salvação que Deus oferece. Ao reconhecer a presença de Satanás e entender seus métodos, podemos tomar medidas para nos proteger e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Um dos eventos bíblicos mais reveladores que mostra o papel de Satanás é a tentação de Jesus. No Evangelho de Mateus, Satanás leva Jesus a um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo. Ele então oferece a Jesus todos esses reinos, se ele se prostrar e o adorar. Mateus 4:8-9. Este evento destaca a autoridade de Satanás sobre os reinos terrenos e seu desejo de corromper até mesmo o Filho de Deus. Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. A resposta de Jesus à tentação de Satanás é crucial para entender como resistir à influência do diabo. Ao permanecer firme em sua fé e adesão à palavra de Deus, Jesus estabelece um exemplo a ser seguido. Este encontro também destaca a audácia e determinação de Satanás. Se ele ousou tentar Jesus, é claro que ele não hesitará em nos tentar. No entanto, a vitória de Jesus sobre Satanás nesta situação nos dá esperança. Demonstra que, por meio da fé e do poder das Escrituras, também podemos superar as ciladas do diabo. Compreender a origem de Satanás é fundamental para entender seu papel no mundo.
De acordo com relatos bíblicos, Satanás era originalmente um anjo de alta patente chamado Lúcifer. Ele foi criado por Deus e dotado de beleza, sabedoria e poder. No entanto, o orgulho levou à sua queda. Em Isaías 14, 12 e 15, lemos sobre a rebelião de Lúcifer contra Deus e sua subsequente queda da graça. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O desejo de Lúcifer de se exaltar acima de Deus resultou em sua transformação em Satanás, o adversário. Ezequiel 28, 12 e 17 fornece mais informações, descrevendo a perfeição inicial de Lúcifer e sua eventual corrupção devido ao orgulho e à violência. Essas passagens nos ajudam a entender que a rebelião de Satanás foi impulsionada por seu desejo de poder e autonomia, colocando-o em oposição direta a Deus. A queda de Satanás do céu marcou o início de sua campanha contra Deus e a humanidade. Expulso do céu, ele agora procura minar a criação de Deus e desviar as pessoas. Ao explorar a origem e os motivos de Satanás, obtemos uma imagem mais clara de por que ele está tão determinado a destruir nossas vidas e nos afastar de Deus. Seção 5. O impacto das mentiras de Satanás. Uma das principais táticas de Satanás é a decepção. Ele espalha mentiras para nos confundir e nos enganar, afastando-nos da verdade de Deus. Desde o início, Satanás tem usado o engano para atingir seus objetivos. No Jardim do Éden, ele me enganou questionando o comando de Deus e prometendo benefícios falsos. Este ato de engano levou à queda da humanidade e à introdução do pecado no mundo. As mentiras de Satanás continuam a nos afetar hoje. Ele frequentemente disfarça o mal de bem, tornando difícil discernir a verdade. Em 2 Coríntios 11:14, somos avisados de que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essa capacidade de parecer justo enquanto promove a iniquidade torna seus enganos particularmente perigosos. Ao espalhar falsos ensinamentos e encorajar o comportamento pecaminoso, Satanás mantém as pessoas presas nas trevas. O impacto das mentiras de Satanás é evidente na quebra que vemos ao nosso redor. Famílias são destruídas, comunidades são divididas e nações estão em guerra. Ao entender a natureza de seu engano, podemos nos proteger melhor contra ele e buscar a verdade que nos liberta. Reconhecer as mentiras de Satanás pelo que são é o primeiro passo para se libertar de sua influência. Seção 6. Eventos históricos e atuais moldados por Satanás. Ao longo da história, a influência de Satanás pode ser vista em numerosos eventos que moldaram o mundo. Guerras, genocídios e atos de terrorismo geralmente se originam da discórdia e do ódio que Satanás instiga. Ao examinar esses eventos através de uma lente bíblica, podemos ver as digitais do inimigo em ação. Essa compreensão nos ajuda a compreender a batalha espiritual mais ampla que está por trás do conflito humano. Por exemplo, as atrocidades cometidas durante o Holocausto podem ser vistas como uma manifestação do ódio de Satanás e seu desejo de destruir. A perseguição sistemática e o assassinato de milhões de judeus e outras minorias refletem o mal extremo que Satanás pode incitar nos corações humanos. Da mesma forma, os atos modernos de terrorismo e violência continuam a demonstrar como Satanás alimenta o ódio e a divisão entre as pessoas. Os eventos atuais também revelam a influência contínua de Satanás. A corrupção política, a agitação social e a decadência moral são frequentemente impulsionadas pelas mentiras e enganos que Satanás perpetua. Ao reconhecer esses padrões, podemos entender melhor as forças espirituais em jogo e buscar maneiras de neutralizá-las.
A consciência do papel de Satanás nos assuntos mundiais nos capacita a responder com fé e determinação. Seção 7. A batalha espiritual. Uma luta contínua. A Bíblia ensina que estamos engajados em uma batalha espiritual contínua contra Satanás e suas forças. Esta luta não é apenas uma metáfora. É um conflito real e contínuo que afeta todos os aspectos de nossas vidas. Efésios 6, 11 e 12 nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. Esta passagem enfatiza a importância de estar preparado para a guerra espiritual. Nesta batalha, nossa fé e compreensão da palavra de Deus são nossas maiores armas. A armadura de Deus inclui elementos como o cinto da verdade, a couraça da justiça e o escudo da fé. Cada peça da armadura representa um aspecto vital de nossa defesa espiritual contra os ataques de Satanás. Ao nos equiparmos com essas ferramentas, podemos permanecer firmes diante da adversidade. A batalha espiritual também envolve oração e vigilância. Jesus instruiu seus discípulos a vigiar e orar para que não caíssem em tentação. Este conselho permanece relevante hoje, enquanto navegamos pelos desafios impostos pela influência de Satanás. Ao permanecermos alertas e conectados a Deus por meio da oração, podemos resistir às ciladas do diabo e permanecer alinhados com a vontade de Deus. Seção 8. O iminente fim do domínio de Satanás. Apesar da influência atual de Satanás, a Bíblia nos assegura que seu domínio é temporário. O livro de Apocalipse descreve a derrota final de Satanás e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Em Apocalipse 20:10, lemos: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre." Esta profecia oferece esperança e certeza de que o reinado de terror de Satanás chegará ao fim. O iminente fim do domínio de Satanás é uma fonte de conforto e encorajamento para os crentes. Saber que Deus triunfará sobre o mal nos dá força para enfrentar os desafios presentes. Isso também nos motiva a permanecer fiéis e vigilantes em nossa jornada espiritual. A promessa da derrota de Satanás nos tranquiliza de que a justiça e a retidão prevalecerão. Enquanto aguardamos o cumprimento desta profecia, somos chamados a viver de acordo com a vontade de Deus e resistir à influência de Satanás. Alinhando nossas vidas com os princípios bíblicos e confiando nas promessas de Deus, podemos esperar um futuro livre das enganações do diabo. A certeza do fim de Satanás nos capacita a buscar uma vida de fé, esperança e amor. Seção 9. Resistindo à influência de Satanás. Resistir à influência de Satanás requer intencionalidade e compromisso. A Bíblia fornece conselhos práticos para nos protegermos contra os esquemas do diabo. Tiago 4:7 nos instrui: "Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Submeter-se a Deus envolve alinhar nossos pensamentos, ações e desejos com a sua vontade. Quando priorizamos nosso relacionamento com Deus, estamos melhor equipados para resistir à tentação. Outro aspecto essencial de resistir a Satanás é permanecer enraizado na palavra de Deus. O Salmo 119:11 diz: "Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Ler e meditar regularmente nas Escrituras nos ajuda a internalizar a verdade de Deus e reconhecer as mentiras de Satanás. A Bíblia serve como guia e fonte de força em nossa batalha espiritual. A comunhão com outros crentes também é crucial para resistir à influência de Satanás. Hebreus 10:25 nos encoraja a não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações.
e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Fazer parte de uma comunidade de fé proporciona suporte, responsabilidade e encorajamento. Juntos, podemos permanecer firmes contra os ataques do diabo e crescer em nossa fé. Seção 10. O poder do conhecimento bíblico e da fé. Entender a Bíblia e ter fé em seus ensinamentos são ferramentas poderosas para combater a influência de Satanás. A Bíblia não é apenas um livro, é a palavra viva de Deus, cheia de sabedoria e orientação. Ao estudar as Escrituras, ganhamos insights sobre o caráter de Deus, suas promessas e seu plano para nossas vidas. Este conhecimento nos equipa para discernir a verdade da falsidade e fazer escolhas justas. A fé também é essencial em nossa jornada espiritual. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos permite confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Ela nos ajuda a permanecer firmes diante das provações e resistir às tentativas do diabo de nos desviar. Através da fé, encontramos força, esperança e a certeza da presença de Deus. Construir nossa fé envolve oração regular, adoração e comunhão com outros crentes. Essas práticas nos mantêm conectados a Deus e reforçam nossa fundação espiritual. À medida que nossa fé cresce, também cresce nossa capacidade de resistir à influência de Satanás e viver de acordo com a vontade de Deus. Priorizando o conhecimento bíblico e a fé, podemos enfrentar os desafios da vida com confiança e graça. Seção 11. Buscando a vida eterna. O objetivo final dos crentes é buscar a vida eterna, livre das enganações de Satanás. Esta jornada requer dedicação, fé e um compromisso de viver de acordo com a palavra de Deus. Jesus promete vida eterna àqueles que creem nele e seguem seus ensinamentos. Em João 10:28, ele diz: Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esta garantia nos dá esperança e motivação para perseverar. Buscar a vida eterna envolve escolhas e ações diárias que refletem nossa fé. Significa rejeitar as tentações e mentiras de Satanás e abraçar a verdade do amor e da salvação de Deus, vivendo uma vida de integridade, compaixão e obediência a Deus. Nos alinhamos com seu propósito e nos preparamos para a alegria eterna que nos espera. Enquanto navegamos pelos desafios deste mundo, devemos manter nossos olhos na promessa da eternidade. As lutas que enfrentamos são temporárias, mas a recompensa é eterna. Permanecendo fiéis e resistindo à influência de Satanás, podemos esperar o cumprimento das promessas de Deus e a alegria da vida eterna com Ele. Esta esperança nos inspira a viver com propósito, amor e fé inabalável,